Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta sexta-feira, dia 5/9, os futuros da soja encerraram em queda, apesar de uma tentativa de recuperação por meio de coberturas de posições vendidas. O cenário fundamental continua sim pressionando os preços, mesmo com uma leve piora nas condições das lavouras americanas, que apesar disso demonstram desenvolvimentos satisfatórios, sustentando assim as previsões para o relatório do USDA no dia 11 de setembro. A queda do petróleo também reforçou o viés baixista, enquanto o dólar internacional, mesmo em retração frente a outras moedas, não conseguiu evitar novas desvalorizações. Já no Brasil, os safras de mercado projetam uma safra recorde de soja de 180,92 milhões de toneladas, um crescimento de 5,3% em relação à temporada anterior. Esse avanço vem tanto do aumento de área cultivada, quanto de uma expectativa de boa safra para o Rio Grande do Sul. E hoje também tivemos a divulgação do USDA do relatório de vendas líquidas semanais para exportação de soja, que somou 794 mil toneladas, número 42% abaixo da semana anterior, mas dentro da expectativa, que variava entre 300 mil e 1,6 milhão de toneladas. E falando um pouco mais do petróleo, que caiu hoje na casa de 2%. O motivo foi pressionado pelo aumento inesperado dos estoques americanos e pelas expectativas de que a OPEP+ amplie sua produção já na próxima reunião, o que eleva o risco de excesso de oferta global. Por outro lado, riscos geopolíticos seguem atuando como suporte, com os Estados Unidos pedindo à Europa que reduza a compra de petróleo russo e analistas alertando que novas sanções ao país poderiam restringir ainda mais a oferta, cenário esse que limita quedas maiores. A soja fechou então com 6 cents de queda, muito próximo das mínimas que foram de 7 cents, o que representa uma queda de 0,6%. O novembro fechou cotado a 1.027 e o janeiro a 1.045,50. Para o milho, os futuros também caíram, mesmo após caminharem boa parte do pregão no positivo. O milho segue pressionado pelas perspectivas de uma ampla oferta global, além de que também foram impactados pela queda do petróleo. Já o bom desempenho do cereal nas vendas líquidas para exportação nos Estados Unidos acabaram auxiliando na sustentação do cereal, assim como a desaceleração do dólar internacional. Porém, conforme o dólar recuperou parte de suas perdas, os quadros em Chicago reverteram para o negativo. E falando das vendas líquidas, foram registradas 2,39 milhões de toneladas, volume esse 14,75% acima da semana anterior e também acima das expectativas do mercado, que eram de 0,7% a 2,2%. Esse cenário deu ao milho um movimento de alta de até 5 cents, com mínima de 3 cents negativos. O fechamento ficou na casa de menos 2, 0,4%, com dezembro fechando a 418 e o março a 436,50. Ou seja, essas máximas na casa de 5 cents demonstram como o mercado reagiu após a divulgação das vendas líquidas para exportação. Já a B3 apresentou uma queda um pouco mais acentuada no novembro, 0,9%, ou 60 centavos de reais por saca. Dessa forma, o novembro fechou cotado a R$ 68,04. E olhando a evolução semanal de preços, nós observamos que a soja caiu na casa de 2,92%, o milho subiu em Chicago em 0,25%, o dólar, que chegou a começar subindo a semana, acabou fechando no total em menos 0,64%, e o milho na B3, queda de 0,15%. Ou seja, soja em Chicago com uma queda mais acentuada e o milho em Chicago sendo o único dos quatro fechando no positivo. E falando em prêmios de outubro na soja,
nós vimos queda de 10 cents nessa sexta-feira. O mercado um pouco mais calmo e retraído acabou trazendo o mercado de prêmios um pouco mais para baixo. Mesmo assim, com as quedas em Chicago dos últimos dias, esse mercado de prêmios pode ser que ainda encontre uma certa valorização. E falando de dólar que caiu no Brasil, devolvendo parte dos ganhos recentes, já que o movimento foi impulsionado por um relatório de emprego fraco nos Estados Unidos. Foram divulgadas apenas 22 mil vagas criadas, frente a uma expectativa de 75 mil, e também pela queda nos juros dos títulos do Tesouro Americano. Internamente, o clima mais favorável ao risco ganhou força, com a Ibovespa em alta. Ruídos domésticos, como regras do Banco Central para PIX e questões fiscais, ficaram em segundo plano. E lá fora, também tivemos o índice do dólar internacional recuando, com o mercado praticamente selando um corte de juros pelo Fed em setembro. A fraqueza do dólar global puxou a moeda americana para perto dos 5,40, já que o seu fechamento ficou em 5,4040, com 0,8% de queda. A variação chegou a 5,3825 e 5,4395. E assim encerramos os destaques desta sessão. Na soja, mais um dia de queda, pressionado pela queda do petróleo e por uma estimativa de safra no Brasil acima dos 180 milhões. Com isso, o fechamento da soja foi em queda de mais de 2,9% na semana. Já no milho, a oferta global e petróleo pressionaram, mas bons números vindo das vendas líquidas para exportação quase foram suficientes para que o mercado fechasse no positivo e não no negativo. Já o dólar sofreu pelo efeito internacional, já que o relatório de emprego americano veio bem abaixo do esperado pelo mercado, 22 mil versus uma expectativa de 75 mil vagas, o que intensifica a possibilidade de corte de juros americanos já em setembro. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.